Oiê, eu sou a Gleice, mãe do Murilo, de 5 anos, autista. Oiê, sou a Pamela, mãe do Gabriel, autista. Eu sou a Aline, mãe da Elô, T21. Nós somos o Pode Acolher, um espaço reservado para a inclusão, informação e acolhimento. Vem! Chegamos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Acolher. Gente, é o nosso primeiro episódio, a gente está muito feliz e a gente veio comemorar juntinho com vocês. Viva o Pode Acolher! Viva! Ai, gente, vou tomar. Como vai ser o nosso primeiro tema de hoje? O que a gente veio trazer hoje para vocês? Pamela, fala um pouquinho pra gente como que vai ser hoje, que vai ser muito emocionante. Vai. Aline. Hoje, na verdade, a gente vai mostrar mais como que funciona o nosso lado da família atípica, né, gente? Porque poucas pessoas sabem, né? Às vezes a pessoa olha assim alguma coisa e vê, nossa, tudo lindo, mas nem tudo é muito lindo, assim, Nem tudo né? são flores. E as diferenças, né? Porque quando a gente fala de mundo atípico, hoje a gente não está trazendo só o autismo, só o Down, só outros transtornos, outras síndromes, né? A gente vai falar de uma forma acolher, começando, né, Aline? Você tem uma história tão bacana, né, para contar pra gente. Tenho. E até a gente mesmo não sabe. Então, assim, é o Pode verdade. Acolher vivendo a vida real mesmo. A gente vai descobrir todas as histórias aqui, Conhecendo, né? né? Tirar Vamos as conhecer um curiosidades, pouquinho. né? Às vezes E as as pessoas têm curiosidades? muita curiosidade, não sabe nem como abordar as pessoas, assim, eu senti muito isso, principalmente no primeiro ano da Elô, que as pessoas veem a criança, nossa, só no colo, não vai pro chão, não engatinha ainda. Por quê? E assim, aí você começa a dar informações que, quando eu descobri o nascimento da Elô, não tive nenhuma intercorrência na minha gestação. E quando a Elô nasceu, ela nasceu com desconforto respiratório, então ela demorou para vir até nós. E quando ela veio para mim, para o pai dela, ela já estava enroladinha e veio com uma pediatra que não tinha feito parto. Nossa. E ali eu já fiquei muito assustada. Foi a primeira vez da médica? Primeira vez, e ela já se apresentando como pediatra, eu já comecei a ficar assustada ali, né? E ela veio, perguntou, mãe, você teve alguma intercorrência na sua gestação? Eu falei, não, minha gestação foi perfeita. Nem enjoo eu não senti. Ela falou assim, então, nós estamos suspeitando que a Heloíse tem síndrome de Down. Ô, Aline, então isso na verdade é uma coisa que você descobriu na hora, mas tinha alguma suspeita, no caso? Quando ela nasceu, que você realmente viu Eu que não ela tive tinha? suspeita, né? Tem alguns exames que até detectam a possibilidade, quase 99% de chances, mas esses exames têm datas específicas dentro do pré-natal. E eu estava sempre nas pausas das consultas de pré-natal, então eu não realizei nenhum exame. Nossa. O morfológico, talvez, se a médica tivesse feito lá mais bonitinho, talvez ela teria percebido, porque o T21, ele não tem o osso nasal. Então, ela colocou que a Elô tem um osso nasal, mas é inexistente essa informação. Foi Talvez um erro, aí então, no caso foi um da erro médica. dela. E quando ela finalizou, ela só falou assim pra mim, mãe, você sabe que morfológico não é 100% de chance que a Talvez criança não até tem ela nada. estava insegura também. Acho que ela não tinha certeza para te dar a informação Isso. e ela achou melhor Eu não te acho passar, né? que hoje em dia, no mundo que a gente vive, a maioria dos médicos, Sim, porque eu até vou os te falar, Ficam com medo profissionais. até de falar. até com medo, e eu digo assim, eu vejo muita insegurança nos médicos hoje. Por exemplo, eu levo o Gabi em uma consulta, esses dias mesmo, semana passada, eu levei, aí a médica, ele tava com a garganta um pouquinho arranhada, não era aquela coisa de estar infeccionada, sabe? Tava vermelha. A médica me receitou um antibiótico, um anti-inflamatório, aquele... Antialérgico. Antialérgico. Ela me receitou uns 4, 5 remédios e falou pra ele tomar, tipo, 10 ml de cada um. Eu falei, gente, você Mas sabe vai o que eu dopar usei? Eu uma só criança. dei o antibiótico. Eu falei, bom, o antibiótico já vai resolver tudo isso. E melhorou. Exatamente. Então, às vezes é isso. O próprio médico, não sei, né? A Às vezes ele fica desinformação inseguro. alcança todo mundo, né? Porque quando a Elô Então. nasceu, ela veio, falou pra mim, como ela tava com desconforto respiratório, o meu chão caiu, porque
nem eu tinha conhecimento real do que é T21. Uhum. Até então, Que eu acho que é até bom aonde- você falar, porque assim, eu acho que o nome muito padrão que todo mundo conhece é a síndrome de Down. isso Quando a é- gente fala T21, a gente fica assim, Às ah, vezes, mas o que é o o que é o T21? T21? Então, acho que é legal você trazer também que deve ser um nome científico, né? na verdade, antigamente era conhecido como síndrome de Down. E como muita gente não gosta da palavra Down, porque ela refere baixo, Baixo. né? E Ah, antigamente os sim. Down, Também. eles eram os mongoloides, que a gente pode ter ouvido bastante esse termo antigamente. Então agora eles estão inserindo o T21, que é a trissomia do 21, né? Que é onde tem a modificação genética, que é no cromossomo 21, Uhum. que ao invés de 2 são 3. Então, daí o trissomia do 21, que aí eles resumiram como T21. Usa-se ainda a síndrome de Down, né? As pessoas. Por ser muito popular, talvez, Isso, né? mas eles estão tentando tirar Tirar mesmo e o pôr. síndrome de Down e fazer as pessoas conhecerem o T21, a trissomia Gente, do nós 21. tivemos uma aula aqui, vocês têm noção? Eu Exatamente. adoro saber sobre essas coisas. Exatamente. Mas é aquela questão, realmente, não é por mal mesmo, é porque a gente não vive aquele meio, então a gente Porque hoje, desconhece. eu acho que o que eu penso assim, que ultimamente esses temas estão vindo muito em pauta, né? A Sim. questão de acolhimento, de inclusão. Só que eu, você e a Aline, a gente tem lugar de fala. Porque nós Sim. temos esse pacotinho em casa. Então, uma Exato. coisa são as pessoas usarem o dia 2 de abril para trazer da conscientização do autismo. Em março, quando que é o do 21 de T21? março. 21 de março, e só falar naquele dia, e todo mundo só querer trazer esse assunto. E a gente não traz só em abril ou em março, a gente vive isso na A gente realidade, vive, né? Todos Exatamente. os dias, Todos todas os as dias. horas. É. E é isso. E aí, quando eu vi a Elo com um desconforto, parecia que o coração ia pular do peito, né? E eu falei assim, nossa, minha filha é cardíaca. Porque a única associação que eu fiz de Down é o cardíaco. Porque 90% ou 80% eles nascem com problema no coração. Que aí, com 4 meses, tem que fazer cirurgia. Então, meu chão desabou. E eu lembro que eu só olhei pro Jefferson, meu esposo, e falei assim... Me perdoa, porque assim, foi a única reação que eu tive. E a médica também, ela só veio e só falou, só joga o assunto, não fala assim, não, mas a sua filha tá bem. O desconforto dela foi porque ela demorou para nascer. Não tinha nada a ver com a síndrome de Down. Agora, nessa sua fala, e aí acho que a Pamela vai me entender, como que a gente já se culpa, né? Nossa, demais. Você vê, a Primeira primeira reação que a Aline Demais. teve foi me desculpa. Demais. Como se fosse nossa culpa. Por exemplo, no autismo, e aí a gente consegue meio que falar junto. O que tem de mitos que fala que o autismo vem da mãe, ou então é porque mãe mais velha que ganhou, Sim. que teve filho depois. E a gente se culpa em tudo. A gente se culpa até de faltar e não ter ninguém para cuidar dos nossos filhos. Exatamente. É a vida inteira se culpando. É a vida inteira. E eu creio que é até quando a gente morrer, porque é o tempo todo. Se a criança não tá comendo bem, se a criança tá doente, ai meu Deus, eu não tô alimentando direito, ai não sei o quê, né? É tudo uma muito questão preocupante essa preocupação. vida, assim, né? Que eu lembro que quando eu fui pro quarto, a Elo já foi direto pra UTI, né, o Natal, e a primeira coisa que eu falei pro Jefferson, me dá meu celular, que eu preciso saber sobre o que vai acontecer agora. o medo do depois, desconhecido, futuro, né? É desconhecido, né? é real esse desconhecido, você não sabe nada. Porque assim, você imaginou, não tive nada na gravidez, a Elo, uma menina que a família toda queria, meu filho queria muito, o Jefferson queria uma menina. Uma gravidez super Eu já tinha um desejada. menino, então assim, foi uma realização quando a gente lá no chá revelação apareceu tudo rosa e Lindo. foi uma festa. Então, quando a médica trouxe o diagnóstico, no primeiro momento é o diagnóstico mesmo que fala. Você fala, poxa vida, a minha filha não é aquilo que eu pensei até 9 meses
Não foi aquilo que eu concretizei. Então eu falei, eu preciso sair desse escuro. Eu preciso saber o que que é isso. Eu sei o que que é, que são os olhinhos mais fechadinhos, as mãos menorzinhas, mas eu não sei de fato Exato. o que que eu vou ter que fazer. Qual é o meu primeiro passo, né? E aquele medo, né, do preconceito, assim, porque... Já a primeira coisa que bate também, né? Então, é o medo, assim. Eu digo também por mim, porque por mais que, graças a Deus, nossos filhos são cheios de saúde. Às vezes a pessoa fala que tem uma deficiência, já acha que, nossa, vai morrer. Não é bem assim, né? Mas aquele medo, assim, do futuro. O que que ele pode passar Eu acho enquanto que eu não estiver aqui? Nossa, gente, é o tempo aproveitando o todo. gancho, e aí depois a gente vai querer explorar um pouquinho mais de como foi o pós-diagnóstico, É. mas aí já aproveitando, fala um pouquinho como que foi pra você, ô Pamela. Então, Quando você, acho que a pergunta porque diferentemente do T21, que ele é visível, a gente Isso. trabalha com as condições invisíveis. sim. Ninguém fala que é. Então, Exatamente. como que despertou Nossa, isso? aquela cara, tipo, tô cansada de ouvir isso. Nossa. Mas ele não tem cara de... Eu já ouvi muito isso na minha família, assim. Ainda Pessoas acho que a gente muito que é louca, né? próximas. Tipo assim, imagina, ele não tem cara de autista. Eu acho que não é, não. Eu acho que isso é só um jeito dele. E, tipo assim, isso desmerece muito o que a nossa luta, né, no geral, como um todo. É como se não valesse nada. Tipo, ele olha, nem parece que é autista. Mas assim, na verdade, eu como pessoa, eu nunca nem me via como mãe, né? Eu sou uma pessoa que eu era muito... Eu vou falar, né, gente? Tem que falar, gente. É porque eu era uma pessoa muito bagunceira, assim, né? Não... Sagitariana, né, gente? Então, Gosta de muito festa. aventureira, Festeira, né? festeira. Aventureira. E não deixei de ser, eu sou. Mas, assim, agora eu e Gabriel somos aventureiros. Ele é. Porque aonde eu vou, eu carrego meu pacote ali e vamos. Mas, assim, logo que eu descobri a minha própria gravidez, eu já fiquei em choque. Porque eu falei, e agora, gente? E agora? Minhas baladas, o que eu vou falar aqui? Foi difícil. Mas, assim, a partir do momento que a gente descobre, é aí que a gente vira mãe, né? É como diz, a partir do momento que a gente descobre que a gente é uma mãe, principalmente uma mãe atípica, a gente vira aquela mãe atípica, a gente vira aquela leoa, aquela pessoa que a gente já tá preparada pra guerra, digamos assim. Você já vai com o escudo na mão e se precisar, eu brigo, sabe? Porque, infelizmente, tem muito preconceito. Muito, total. Mas a questão é de quando o Gabi recebeu mesmo o laudo... Mas eu queria saber um pouquinho antes. Antes de você levar ele para uma avaliação, quais foram os primeiros O que você sintomas? foi identificando O que você foi nele? identificando? Que te levou a É, ir até sim. um médico, Comenta neuro. porque é legal, porque eu acho que tem criança olha, que anda na ponta do pé, tem criança que não anda. Então, como é que E foi vocês o seu? acreditam que depois da minha rotina que eu mostro, assim, como tem muita gente que chega e me fala, nossa, Pamela, você fica falando muito sobre o Gabi, que eu até tô percebendo alguns sintomas, assim, né? Parecidos, comportamentos com meu filho e tal. E no Gabi, a princípio, é porque a gente que é mãe, no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa ali. Uhum. Mas eu, mãe de primeira viagem, pra mim tudo era normal. Tava no tempo dele. Tava no tempo dele, ele demorou muito pra falar, Uhum. demorou muito, muito pra falar. Ele não andava na ponta do pé, mas ele também não engatinhou, ele nunca engatinhou. Então, assim, Ele foi direto. da cama ele já ficou de pé. E foi uma das coisas que o próprio neuro me falou. Isso é um comportamento muito, muito atípico mesmo de uma criança autista. Que o engatinhar, né, ele diz que é um outro processo. É motor, né? Então, Mexe com outro coisa. enfim, então ele não engatinhou, e ele tinha muitas estereotipias, né, com a mão. Ele ficava muito assim, com a mãozinha, às vezes ficava um pouquinho nervoso, alguma situação de ansiedade, ele fazia assim, aí eu só observando, mas pra mim, pra ser real mesmo, falar a verdade, eu nunca era muito desconhecido pra mim também o autismo, né? Eu só via aquilo que todo mundo vê lá, O que o outra povo posta. pessoa, o que o povo posta e só. E ainda que foi bem na época da pandemia. pandemia que o Gabi nasceu. Então, O Murilo também. era algo assim que estava muito focado em outro assunto. Então, pra gente, as crianças da pandemia. Tanto que tem até um negócio esse que tem gente termo que mesmo. fala, criança da pandemia. Porque a criança só ficou em casa, aí não cresceu teve vendo contato celular, não com teve outras contato, pessoas. então é normal que ela seja assim. Tem médico, aí- inclusive, que vem com essa fala que não existe, não é normal. Não é normal. Então. E aí foi isso. Só que pra realmente abrir um pouco mais o meu olhar foi na escola.
Graças a Deus, né, a professora do Gabi, a escola, eles começaram a perceber que ele ficava se distanciando das outras crianças. Às vezes era uma roda ali de brincadeira e ele ficava sozinho, ele levantava, ia lá e ficava querendo ver os livros. Quando nós saíamos também para passear, o Gabriel sempre foi uma criança assim. A gente saía para brincar, tinha escorregador, balança, tudo. E ele não queria muito saber de brincar. Aí ele ficava olhando as formas geométricas. Depois de grandinho, sabe? Ele ficava assim, isso aqui era sei lá, uma balança, alguma coisa. Ai, Gabriel, vai balançar. E ele ficava assim, olha, mãe, isso é um quadrado, sabe? Então ele ficava vendo uma outra coisa. Outros interesses. Outros interesses. Exatamente. Tanto que a inteligência dele hoje é tão, eu diria assim, eu digo maior que a minha, às vezes, porque ele vê coisas que eu olho e falo, gente do céu. Tirou da onde, né? Eu falo, meu Deus, como é que você vai ajudar um menino desse a estudar, fazer uma lição de casa? Não dá. Opa, o diagnóstico veio com quantos anos? O diagnóstico fechado mesmo. Com 2 aninhos e meio. Ai, que bom, por aí. foi ele ainda pequeno, Quase né? 3, foi porque na escola, inclusive. Então, na escola, eles me mandaram laudos não relatórios lá sobre o comportamento dele. E aí falaram, olha, a gente sugere que você tenha uma consulta no neuro, porque ele não estava querendo falar muito, então ele não estava querendo ficar naquela linha ali dos amigos. Então ele era o primeiro que saía e dependendo do barulho também ele se... Aí quando eles me passaram isso, aí eu já comecei a pesquisar. Já que a gente qualquer coisa é Google, né? Qualquer coisa é Google. E aí eu entrei e comecei a pesquisar. Então todos esses comportamentos que eu recebi dava autismo. Então eu comecei a ir muito a fundo sobre isso. Mas como a gente não sabe como vai ser, então e como às vezes a própria internet já passa o pior pra gente, então eu já comecei a ficar, meu Deus, tipo assim, né, como que é isso? Comecei a ficar assustada, e mesmo assim a gente se culpa, né, porque assim, nesse momento que a gente fica assustada, parece que você fica, não, meu Deus, eu não tô achando ruim, né, eu só tô assustada, tudo a gente acha que tem aquele peso na consciência. Mas foi isso, foi esses comportamentos, mas foi através da escola, porque eu, mãe de primeira viagem, pra mim tava tudo normal. Eu acho que é super legal a gente trazer, porque, por exemplo, né, da Aline, dela foi na parte do nascimento, nasceu e ela, então assim, ela aos 9 meses, ela teve uma gestação fantástica, super esperada, família esperada, e tudo que a gente quer na hora que nosso filho nasce é beijar, abraçar e já fazer 1000 planos, e de repente a gente leva algo, né, essa enxurrada. Alguma coisa fora. No seu caso, você mãe... Mas a minha gravidez, ela foi gravidez de risco. Então... Foi uma gravidez mas de risco, em nenhum momento não foi ninguém nada, pensava. Não, e nem tinha a ver, assim, o próprio Até médico falou. porque na gestação você não consegue saber. Não tem, É diferente, não É, existe exame para o autismo que na gestação já mostre. São A não ser que diagnósticos se agora, com essa tecnologia, alguma coisa venha aqui aparecer, mas pelo menos até então não foi. aí, aproveitando... como foi? A gente quer saber E aí, só pra gente ver as Murilo. diferenças, né? Então... Murilo também tem 5 aninhos, vai fazer 6, criança que nasceu em terapia, bebê que nasceu em terapia. Eu já, diferente ele é a minha 4ª gestação. Então, eu tenho mais 3 meninos grandões. Eu tava me preparando para ser avó. Sério? Eu não tava me preparando para ser Não parece, assim. E de repente... Já os 3 meninos. 3 meninos. Mas eles são grandões O mais já? velho tem 27 para 28. Eu sempre falo um pouco. O outro tem 24, vai fazer 25. E o Yuki ainda mora com a gente, que tem... Ainda não, João Vitor, mãe te ama. Mora com a gente, tem 20 anos. E eu tava numa fase, eu ia fazer 40, e eu tava numa fase de, agora meus filhos estão grandes, vou cuidar da minha vida, quero, sabe, viajar com o marido, tudo aquilo que, como eu fui mãe muito jovem, Agora a gente que ia se libertar um toda pouquinho. aquela balada que você foi, Pamela, e eu não. Você achou que Eu ia ter uma lua de mel, entendeu? Só achei. Só que assim, quem manda, e isso eu aprendi, já começou, essa gestação já começou a me ensinar assim, quem manda é Deus. Os planos dele não é o nosso, porque eu já tinha me planejado inteira, que eu ia querer viajar, que eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, e de repente,
Tô grávida. Gente, é sério, assim, a gente não, sendo muito honesta, não tava esperando uma gestação, não estava planejando uma gestação, meu planejamento era outro. Quando veio a gestação e eu descobri, eu chorei por 3 meses. Uau. Eu culpava o meu marido. Ela fez o esquenta de lua de mel, que ela tava planejando. Gente, ela Engravidou. Não, e aí, de novo, a gente se Ai, subestima. O que eu achava? Foi um Sim. período que eu fiquei sem tomar medicação, porque eu ia sair daquele método de anticoncepcional para ir para um outro. Foi exatamente nesse tempo que eu fiquei sem nada que eu engravidei, galera. E aí, o que eu achava? Não, 40 anos, tomo anticoncepcional há 14 anos, meu filho tinha 14. Eu falei, imagina que eu vou engravidar. Não vou engravidar. Velha, quem é que vai engravidar? Juro, gente, eu falar, eram essas as palavras. Aí Deus veio de novo e falou assim: quem manda na sua vida sou eu, tá? E me deu 3 tapas na cara e falou: tome aí, pra você. Toma aí o pacotinho de amor. Gente, que interessante, Foi gente. exatamente Essas histórias é muito interessante, porque, Cara, assim, a às gente vezes se a gente culpa desconhece. e a gente acha que chegou 40, você não serve pra mais nada. Mentira, o forninho tava funcionando ali, ó, todo amor. Legal. E Entendeu? como foi pros irmãos, assim, do Murilo? Não, aí, pra eles. que já- Então, até eu digerir, porque, né, foi assim, cair da cadeira, susto, né, né? foi um susto. Até eu digerir, eu só fui contar, o único que sabia era meu marido, eu só fui contar pra família, emprego eu tinha vergonha de falar. Eu só fui contar com Nossa. 3 meses. Nossa, E eu você só você chorava. conseguiu segurar Segurei. tudo isso. Mas eu era outra mulher, eu só chorava. 3 meses chorando e brigando com meu marido, porque pra mim a culpa era dele, porque ele sabia que eu não tava tomando remédio. E mesmo ele assim, sabe como que é homem, sei. né? Aham. Ai, escapou, sabe aquelas Sei, coisas? Sabe? aham. A gente sabe. A gente sabe, Rinaldo, eu sei também. Escapuliu, aquelas coisinhas assim, sabe? Ah, espirrei, Assustei de repente. agora já foi. Exatamente. E aí eu sei. fiquei 3 meses assim. E aí, né, gente, aí, beleza, depois de 3 meses eu fui realmente incorporando a gestação e aí já me apaixonando. Aí o negócio muda, trocou totalmente assim de figura. Já fui me apaixonando, a barriga foi crescendo, os filhos meio que ficaram assim, não acredito, mas vambora. Pra eu contar no meu serviço, quem trabalhou comigo vai saber dessa história, assim. Eu chegava e eu fui contar pro meu chefe, eu fui contar um negócio pra ele chorando e ele desesperado, sem saber, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim, eu tô grávida. Aí eles começaram a rachar, porque assim, eles esperavam, o jeito que eu Qualquer tava tão coisa, desesperada. Desespero dos menos a outros, gestação. E aí, gente, foi uma gestação maravilhosa. Foi Foi tudo tranquilo. dos 3, essa foi a que a gente tinha condições financeiras. Então, o Murilo teve quartinho. Murilo teve chá de bebê, que os outros não tiveram, porque a nossa vida era muito perrengue. Por outro lado, você vê a diferença, né? Foi Não uma tem gestação. como- O pessoal até Preparada. falava assim: nossa, para 40 anos eu não tinha uma pressão alta, eu não engordei loucamente, sabe? Não tinha nada, assim. Foi uma gestação maravilhosa. E eu trabalhando para ter, porque meus 3 filhos foram normais e eu queria que o parto fosse normal também. E aí eu trabalhando tudo, e a médica, não, mas tenha cuidado por causa da idade. Eu, não, eu tô ótima, aquele negócio, né? Pois bem, chegou no dia do parto, eu falo que eu tive os 2 partos. Porque eu tive todas as Nossa. contrações, eu tive toda a dilatação normal, tava lá fazendo força no momento. E teve que rasgar a barriga. Aí ela cortou Ai, meu e viu que o Deus. marido tinha feito, que é o mecônio. sei. Isso. Mecônio, né? Acho que é. É. Que é o cocôzinho. Então, Nossa. naquele momento, se ele aspira aquilo, É muito acontece. perigoso, né? Aí foi uma cesárea de emergência. Corre tudo, muda. Ó, ali já começou. De novo, não é como a gente estava já planejando. Já foi para uma cesárea de emergência, ok, ele não precisou de UTI nem nada. Só que, sinal, ele não chorou. Ele não chorou. Nasceu, e eu tenho vídeo, porque foi... Engraçado. Você lembra se o Gabi chorou? Então, você sabe a questão do Gabi? Ele chorou assim, mas ele não chorava, ele gritava, ele berrava desesperadamente. Tanto que todas as noites que eu ficava no hospital, eu ficava com vergonha, porque todas as crianças dormiram, do nada o Gabriel acordava, começava a berrar, acordava todo mundo. E eu falava, menino do céu. É. Então, assim, ele berrava, ele não gritava. E isso o próprio neuro depois me falou. Ele falou, tem casos que a criança, ela não chora. É. E tem casos que é um choro, assim, Desesperador. absurdo.
E pra você ver como diz que o autista ele tá dentro Ele é do único. espectro, Ele é né? único. Porque é único. E é isso. Eu tô batendo nas gatitas da mesa. Mas assim, só pra depois a gente entrar no lado de como foi as famílias, né? Então, assim, também aí depois disso fomos pra casa, tudo normal, tudo aparentemente normal. Passa aí um ano, Murilo tinha muita dificuldade de dormir quando bebê, então os meus outros dormiam, mamava, dormia. É, o E Gabi também a não dormia. diferença, eu acho, é que eu conseguia fazer uma comparação. Porque Porque você já como eu tinha não era mãe de vivido. primeira viagem, então, mas eu olhava assim e falava, vai, gente, mudou tanta coisa. Meu último filho foi 14 anos atrás, vai ver. É normal, e eu que estou desaprendida do negócio, né? Então ele não dormia bem, assim, já desde de bebezinho, recém-nascido, já não dormia Mas será que esse direitinho. fato dele não dormir tem algo a ver também com o autismo? Porque isso Porque eu ele nunca não dormia nem de dia. descobri sobre. Sabe as Nunca crianças pesquisei tiram Nem sobre. sonecas? cochilava, Sabe as nem sonecas nada. dos Sim. bebês que tira? Então, ele era tão incomodado que ele tirava aquele soninho assim, daqui a pouco O ele já Gabi era acordava. assim também, mas isso nunca me passou na mente que teria assim algo a ver com Que fosse alguma o coisa. transtorno. Eu acho que do- sim, porque Sem Porque o Gabi não porque a cabeça dormia. deles ficam, né? Nossa, E aí, isso. um aninho foi. Eu também. Aí, bebê de pandemia, então eu também achava que algumas coisas de não vinha fala, porque a gente sabe a primeira coisa que é quer, dá, mamã, papá, apontar com o dedinho, as coisas assim, isso não foi acontecendo. Ele engatinhou muito pouco. Mas engatinhou. Então, assim, ele fez todas as fases. Ele sentou no marco, porque são os marcos, Os né? marcos Ele de sentou, de desenvolvimento. desenvolvimento, Ele sentou na hora certa, ele rolou lá, fez tudo bonitinho. Engatinhou pouco, mas engatinhou. E aí já foi para andar. Mas sempre muito autônomo, assim. Ele não ficava muito em cima da gente, muito com a gente, nada, sabe? Ele Mais no focava mundinho dele. no olho, É. porque o Gabi também não Não, focava. não focava. Eu amamentei ele até 1 ano e 3 meses, praticamente. E aí, depois que eu fui ler que a criança típica, ela te olha, Ela né, faz diretamente, contato o contato visual. Somente ali quando tá a amamentação. amamentação. E, de fato, ele não. Ele pegava ali, mamava, como se, só tô me alimentando mesmo, entendeu? E tava Eu ali. sentia nessa hora, nesse momento, quando eu ficava amamentando o Gabi, só que o Gabi foi só 3 meses que ele mamou. Eu até queria que. Mas ele foi tão comilão, que ele queria mais e não tava não Dá pra ver o tamanhão dele fortão, do jeito que ele é. E não tava tendo. Aí ele também não olhava, então, tipo, a gente espera, né, aquela coisa. Tanto que eu mesmo sem planejar a gravidez, sem ter aquela coisa que muitas das mães têm, mas eu olhava assim pra ele, ele não olhava e eu ficava, caramba, mano, o que será, né? Batia aquela coisa assim. Acho que desde esses momentos, Desde né, a esses gente fica com momentos. aquela coisa assim, E mas aí, sem saber. Mas dia o que você. O que, de fato... O que te levou aí atrás Olha, mesmo, só pra assim, você de ter uma... fato? Pra você ver, como a gente mesmo sendo que eu não era mãe de primeira viagem, mas eu tava na pandemia, então a gente tava meio afastado de tudo mesmo. Então eu via todos os dias o Murilo e parecia que tava tudo certo. Um dos meus filhos chegou em mim e falou assim, ô mãe, esse menino não vai falar não, é? Ah, isso aí meus Aí irmãos falavam. olhei assim, aí eu falei pro Matheus, eu falei, filho, não, ele vai, filho, mas Não, né? Não tá na hora que tá, ainda. não tá começando. Só que eu comecei a reparar que ele, quando você chamava, Murilo, Murilo, ele tava assistindo TV, ele continuava. Como se Aí nenhuma eu falei, voz gente, viesse eu até ele. acho que ele não escuta. Pra mim, ele não escutava. Te Porque despertou Line, outros... ele também não tinha problema de ponta do pé, ele andava normal. Ele tinha as estereotipias dele, mas era de pular, então ele subia no sofá e ficava pulando. Pra mim, eu achava que era arte de criança. É, uma coisa normal. Só que quando eu chamava Murilo, qualquer criança que você fala, o bebê com a mãe, não sei o que, a criança já olha. Ele nada. Aí eu, gente, será que ele é surdo? Só que era assim, se tocasse aquele início da galinha pintadinha, ele pá, Esqueci já o olhava. resto do mundo. Então ele escutava. Sim. Falei, tem alguma coisa aí. E aí nós fomos, para dar uma resumida, fui procurar. Na verdade, eu já fui na internet direto antes de ir ao médico e comecei a jogar uns sintomas ali. E tudo levava ao autismo. Sim. Tudo levava ao autismo. E aí eu queria saber quem que poderia me dar esse laudo, esse diagnóstico. O neuro.
Fui no neuro do convênio e depois é um bom tema aí pra gente conversar dos convênios. Convênio médico, Né? é. Das brigas com os convênios, as mães e os convênios. Levei ao convênio, o neuro falou assim, mas ele é muito pequenininho. Aí onde que eu acho também que entra a questão do receio de dar um diagnóstico. Sim. Ele ia fazer 2 anos, tinha 1 e 8 meses, alguma coisa. Ele é muito pequenininho. Leva ele para uma avaliação com fono, psico. Elas vão fazer um laudo, depois você traz aqui. E aí, também não conhecia no convênio onde tinha, não sei o que, eu fui e banquei isso particular. Caro, gente. E aí o Murilo ficou... Mas assim, acho que foi a melhor avaliação que ele teve desde então. Ele ficou 7 meses sendo avaliado, fazendo todos os tipos de teste. E aí, para finalizar, no recebimento do diagnóstico, quando a psicóloga me chamou para dar o diagnóstico, estava só eu sozinha, meu marido não pôde ir. E era aquele momento que eu ia receber de fato. Oh, meu Deus. É porque é uma coisa realmente emocionante. Eu acho que eu gente. já sabia desde o princípio, exatamente mas isso eu que eu ainda ia te queria falar. ter uma única esperança Só ali de repente ela falar, não, de é um não ser. atraso que na escola vai passar alguma coisa. Sim. E aí quando ela falou assim, mãe, seu filho é maravilhoso, antes de mais nada, não tem como não dizer que ele não é. Ela falou, todos os indícios aqui levam que ele é. Ela falou, mas a primeira coisa que ela falou pra mim, eu lembro que eu ajoelhei assim e ela me abraçou, a gente terminou tendo um vínculo, né? E ela falou assim, mas diagnóstico não é sentença, mãe. A gente não tá sentenciando ele ao fim. Exatamente. Ele tem muita coisa pra aprender. Eu ouvi isso uma vez, uma mãe na internet comentou isso com um vídeo de uma outra criança. Ele, gente, diagnóstico não é sentença. Não É o Sem começo, calma. na É o verdade, começo de o tudo. diagnóstico. Mas é o eu acho começo que foi de muito tudo, bonito né? a sua maneira, assim, né? Porque quando foi comigo no Gabi, depois sim, ele passou com fono, com psicólogo, passou com tudo. Mas assim, quando o neuro deu o diagnóstico dele, ele fala assim, ô mãe, bem desse jeito, eu não sei se é porque é homem, mas assim, o jeitão dele, mas também é um amor, o médico, né? Ele, ô mãe, você tem alguma suspeita, assim, do seu filho ser autista? Aí eu peguei e falei, não, eu pesquisei, né, algumas coisas, mas não. Ah, ele é. Aí eu fiquei, ele é? Autista? Aí ele é. Aí eu... Aí tipo, Não dá deu um aquela... pan, assim, Se empurrou Eu num engolei assim um buraco, pouquinho né? seco, aí eu... Mas eu, sabe, eu até esperava talvez um pouquinho mais, né, pra que ele contornasse um pouquinho pra chegar ali. Não, ele é. Mas assim, aquilo também, pra mim, foi uma coisa tudo tão novo que eu... então tá bom. E agora? Qual o próximo Parecia dois passo? desconhecidos, assim, né? Tá. Tipo, e foi algo assim que no começo eu fiquei muito medo, muito. Nossa, eu chorei em casa depois. Quando eu fui contar, né? Quando eu fui contar pro Naldo, que realmente Então era. vamos lá, então vamos falar. A gente recebe o diagnóstico, esse momento pra gente que é tipo um tapa na nossa cara, que a gente não estava preparada pra isso. Sim. Mãe normalmente já não vem com manual de... Não, nunca. Mãe Vamos atípica, aprendendo. então, esquece. Então, você recebeu o diagnóstico, você virou uma mãe atípica e você tem que estar pronta ali pra... Naquele momento, Exatamente. você já tem que ficar Isso. pronta. Tá bom. Agora... Recebeu, Aline. te dá aquele choque de realidade, aí pronto. Aí você. Isso. Compartilha com a gente. Aí depois, gente, só pra gente puxar, a gente também quer que vocês compartilhem as histórias de vocês com a gente, né? Como que foi aí com cada um de vocês? Porque aqui a gente já tá Sim. tendo tanta descoberta, né? Imagina Não, quando exatamente. o pessoal Isso. começar a escrever, as mães começarem a colocar. Conta pra gente também, né? A gente também porque a tá gente super querendo saber. Quer ouvir também, né, vocês? A gente tá aqui pra acolher, pra ouvir, pra informar. que a gente Aprender tem- junto. E Aprender aprender, que principalmente, porque a gente vai aprendendo muito, só numa roda de conversa aqui. Line, e aí então pra gente seguir pro nosso continuar no nosso tema aqui, hora de falar com a família. Conta pra gente. como foi. Gente, tem uma parte que eu estranho, ainda né? não Complicado. contei pra vocês. Ah, Que à pronto. noite, Lá vem. lá na maternidade, eu caí, desmaiei e eu quebrei o pé. Que lá A Elô nasceu às 9 da manhã, Você 9 desmaiou? da noite. Eu não tinha conhecido a Elô, né? Porque a Elô não veio nem para dar aquele cheirinho de primeiro encontro. Então, a enfermeira subiu no quarto, ela falou assim, você tá bem? Você já jantou? Falei, acabei de jantar. Ela falou assim, já tomou um banho?
Falei, não. Ela falou assim, então vamos tomar um banho, né? Aquele banho pós-cesárea. Gente, porque a gente se sente tão a inútil. Elô Uma também mulher veio depois de que ganha cesárea, neném. apesar de eu estar lá esperando parto normal. Ela escolheu o dia dela, a hora dela, mas ela veio de cesárea. E ela falou assim, e aí quando você tomar um banho, né? Você vai tirar essa sujeiraiada aí de cirurgia e você vai descer pro segundo andar e vai conhecer sua filha. Falei, perfeito, vamos lá. Ela, você tá bem? Tô bem. Uma dúvida. Ela nasceu e eles já tiraram ela? Você não conseguiu Já. Por nem... causa do desconforto que Ela ela tava tava, com né? desconforto respiratório, então ela precisava de oxigenação naquele momento. Então não foi dava na pra hora, ficar tirou e já muito. levou. Eles até tentaram subir a Elô comigo pro quarto, mas quando eu cheguei, não dava nem pra pegar ela, só colocaram ela na mesma maca pra subir de andar. E quando o enfermeiro pegou a Elô, ele falou assim, não, ela não vai ficar aqui. E já levou a Elô mesmo, né? E falou, não, ela não pode ficar, ela vai precisar de oxigênio. Entendi. Então ela voltou Ser lá pra emergência. UTI. E eu fiquei no quarto. Aí fui, Você teve tomei o quê? meu Uma queda de banho. pressão? Gente, eu não consigo explicar se foi um emocional que tava ali na minha cabeça. Abalado. Apesar de eu não estar pensando naquele assunto, naquela hora, eu só queria mesmo ir ver a Elô. Eu queria saber se ela já estava melhor. Então eu fui e a enfermeira falou assim, ó, como você fez cesárea, protocolo aqui do hospital, você vai caminhando, a gente vai devagarzinho, porque você precisa andar, né? Já ficou bastante tempo aí, que ela nasceu de manhã e isso era 9 horas da noite já. Assim, você precisa caminhar um pouco, então a gente vai andando até o centro neonatal. Eu estava ótima, gente, estava ótima. Ela abriu a porta do neonatal, chamou uma enfermeira e falou assim, olha, essa daqui é a mãe da Elô. Mostra pra Do ela nada. onde a Elô tá pra você... Ela falou assim, mostra onde a Elô tá pra você ir lá. Ela falou assim, a Elô tá nessa incubadora primeira. Aí a enfermeira tava amamentando um outro bebê. Então ela falou assim, ó, essas duas portinhas você pode abrir, pode pegar na mão dela, no pé dela. Você só não vai tirar ela daí. Ela tava numa incubadora. Naquelas incubadoras fechadas, porque ela não intubou, mas ela precisava de De oxigenação oxigênio, livre ali dentro, então tinha que ficar tudo fechadinho. Ela falou, mas você pode abrir as portinhas, pode pegar no pé dela. Gente, eu só lembro assim, que eu cheguei do lado da incubadora, eu desmaiei ali. Então quando foi você emocional. olhou... Eu cheguei, porque a cena que eu tenho é quando eu encostei na incubadora. E quando eu voltei, as enfermeiras estavam tudo em cima de mim, me tirando do chão e me jogando na maca e preocupadíssimos com a minha cesárea, né? E eu acho que o meu pé entrou embaixo de um ferro da incubadora e acho que na pressa delas me puxarem, acho que foi ali que meu pé quebrou. E Quebraram seu pé. eu falo que meu pé quebrou, mas eu também tenho essa sensação de que quebraram o meu pé. E aconteceu muita coisa ali naquele hospital, gente. Eu fui, de fato, conhecer a Elô no 7º dia dela, de vida já. Nossa! Eu fiquei todo esse tempo, mas assim, eu não dei nem um cheiro na minha filha. Então, nesse tempo todo, coisa. acho que a última coisa que eu pensei foi no diagnóstico. Na síndrome, né? Porque já Não foi falei tanta com coisa ali ao ninguém. mesmo tempo. Porque aí, e as mulheres lá, as enfermeiras, não, a sua cesárea, você tá bem, tá acontecendo. E quando eu olhei pro meu pé, ele tava preto. E enorme de inchaço. Eu falei assim, gente, quebrou meu pé. Ela, não, a gente não quer saber do seu pé, a gente quer saber da sua cesárea. Menina, porque eu caí de bunda, né? Eu desmaiei, bati a bunda lá e eu, não, a minha cesárea não tem nada aqui, e meu pé tá quebrado. E elas falaram assim, o que a gente faz? Porque o hospital, só maternidade. Mas a gente tem uma sala de radiografia, vamos te levar lá. E tava doendo já tava uma loucura o meu pé. E eu só pensava no meu pé. Eu falei, gente, como assim? Quebrei o pé? E a enfermeira, calma, mãe, não fica nervosa. E eu falei assim, não, gente, mas quebrei o pé. Como que... Eu não conhecia a minha filha. Eu acho que ela esqueceu que ganhou o neném. Ela focou tanto no pé que ela falou, gente, eu quebrei meu pé. Aí me levaram lá pra radiografia e o técnico que olhou, ele falou assim, não, mas é uma luxaçãozinha, não tem quebra. Não tem quebradura, então você pode subir pro quarto. Eu falei, não quero subir pro quarto, quero ver minha filha. Não, você não vai, que você tá falando que seu pé tá doendo. Vamos medicar você. E me levaram pro quarto, gente. Me levaram pro quarto. E aí ela falou assim, como não tem quebradura, você pode ficar aí, né? Não vai descer pra ver a Elô por conta do seu pé, mas vamos ver o que a gente faz. Isso foi à noite.
Então, eu voltei pro quarto, peguei o celular, tirei a foto do meu pé e mandei pro Jefferson. Ou seja, a filha mesmo A que ia filha ver, ficou sem lá, chance. né, no neonatal. E eu falei assim pra ele, quebrei o meu pé. E o cara daqui, da radiografia aqui, falou que não tá quebrado. Mas eu não consigo pisar. E sabe quando você sente que o pé tá em falso? Nossa. Eu falava, o meu pé tá em falso na cama, apoiado. E ele falou assim? Como que você quebrou? Aí eu fui contar pra ele o que tinha acontecido. E aí eu passei uma noite inteira acordada, com muita dor, e chamando os enfermeiros. Falei, eu preciso de um remédio forte, porque tá doendo. Aí eu falei assim, e não tem... O que eu faço agora com esse pé? Eu não consigo nem ver minha filha. E eles falaram assim, eu falei, e vocês também não podem trazer minha filha aqui, né? Porque ela tava lá na incubadora. Eu falei assim, não. E aí começou tudo. Porque eu tive que sair de hospital. Mas eu só saí do hospital com 2 dias depois, que aí veio um ortopedista. Me levaram para avaliação em outro hospital. Então, assim, passei em um monte de Foi hospital. um Eu falei assim, perrengue, né? e nisso, eu só falava com a minha mãe no celular, mãe, eu tô indo para tal hospital que eles vão avaliar o meu pé. E nisso a Elô ficou lá quietinha. O Jefferson ficou eles com puderam ela. ver, né, ela. O pai, a mãe. Jefferson não podia ter visita, porque ainda estava com os protocolos de pandemia, apesar de não ser mais o boom da pandemia, mas ainda tinha o protocolo, então não teve visitas. Então, minha família não pôde visitar a Elô, a família do meu esposo não pôde visitar. E a única pessoa que teve contato nesses dias todos foi o Jefferson. Então, ele fez o papel da mãe na UTI. E aí, ele ficava mandando foto pra mim ficar mais calma. Mas eu não queria foto. Eu falava, eu não quero foto, eu quero chegar lá. Depois que a gente, eu falo assim depois que a gente ganha o nosso neném, a gente parece aquelas cadelinha que quando você tira o neném Não delas, toca, não dá aquela loucura? É. Gente, é uma loucura. Eu falo até hoje, se de repente meu filho tem que ir pra um passeio, alguma coisa, se tirar de perto da gente, a gente já fica com aquele negócio assim, batendo. Isso. Imagine quando E nasceu, aí, gente. E também, eu lembro que a minha cunhada, ela me chamou, e aí, como que você tá? E o seu pé? Aí que eu fui falar, eu falei, nossa, eles estão suspeitando que a Elô tem T21, mas eu não quero que você fale pra ninguém. Não fala pra ninguém, que deixa que essa notícia eu e o Jefferson vamos passar pra família. Ela foi me tranquilizando, ela é professora, então ela já tem uma vivência com essas pessoas, né? Com essas divergências. E ela falou assim, não, fica tranquila, a Elô não é cardíaca, porque a gente já tinha recebido a notícia que o coração dela estava bom. Então ela falou, foi me tranquilizando, e ali foi a primeira pessoa que eu conversei. Porque o Jefferson ficou no hospital onde a Elô nasceu, e eu estava em outro hospital esperando a cirurgia. Meu E fiquei Deus. lá. E a Elô nasceu numa quarta-feira, eu fui fazer a cirurgia só no domingo. Olha, vou te falar Então, que foi tem... bem loucura. Deve ter sido muito E mesmo. na verdade Foi a gente tantas não chegou pra emoções, né, contar que- pra família. Porque o que aconteceu? Minha mãe tava em casa, né? Minha mãe veio pra ficar 15 dias comigo, ficou 5 meses. Por Ainda conta bem, uma do rede de meu apoio, pé. né? E quando eu cheguei em casa, eu só queria descansar um pouco. E cuidar do pé. Cuidar do meu pé, gente, meu pé doía tanto. Ele tirava todo e qualquer Ela até outro esqueceu da foco. cesárea, ela queria cuidar do pé. A minha cesárea nem doeu, nem senti nada. Que o negócio era o pé. E... Mas quando, assim, o que você sentiu depois, de repente, quando foi a quando hora já foi de você crescendo contar, também, que realmente que as contou e pessoas- foi descobrir? É. Qual foi, o que te passaram, assim, sobre a Elô ser down, assim, quando, qual é o retorno que você teve, da família principalmente, quando você contou? A desinformação é tão grande que eu lembro que o meu sogro falou assim, tá bom. Mas eu amo ela do mesmo jeito. E depois eu fiquei bom, né? Eu achei pensando... Será que ele sabe o que é? Depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, ele falou assim, um tá bom, de tipo, eu nem sei o que é isso, então tá tudo certo. A gente tá Gente, é aqui, isso que Mas a também gente que a vive ignorância o salva tempo às vezes. todo, Mas às vezes exatamente. a ignorância Porque salva te porque não veio alivia com até. preconceito. Exato. Ele acolheu com amor. Mesmo ele não sabendo, mas ele acolheu com amor. O duro é quando a pessoa sabe e é preconceituoso. Eu vou contar pra vocês o que o meu sogro... Ai, gente, comédia também tem. E a gente ficou nisso, e minha mãe, quando ela olhou pra Elô, né, ela já falou assim, eu acho que a Elô tem alguma coisa.
Então, É. na verdade, a família veio visitar, porque eu demorei muito para chegar em casa, né? E 7 aí dias eles depois. mesmo... E aí a própria família já foi identificando É. alguns traços, então, na verdade, eu não sentei com eles para falar, Elô, tá com diagnóstico de T21. Só depois, quando eu peguei o cariótipo mesmo, aí eu confirmei, né? Porque até então a gente já tinha montado até um grupo das duas famílias junto, Uhum. porque todo mundo ficava mandando mensagem para saber de mim, para saber da Elô. Pra todo mundo, né? Quando Muito que vai novo ter tudo alta e isso. tal. Ele falou assim: vou montar um grupo, vou pôr todo mundo. Que aí o que eu escrever, todo mundo já lê e pronto. Ele nem abriu o grupo na época, que ele falou assim: não, eu não vou nem abrir pra ninguém ficar mandando um monte de mensagem, só vai ter informação. A Aline vai fazer a cirurgia a tal horas, a Elô tá bem, a Elô saiu do oxigênio. Nossa, muita informação. E ele só mandava assim. Então, aí nesse grupo eu coloquei o exame do cariótipo e aí eu falei, né? Foi a primeira vez que eu falei que a Elô Realmente, tinha um o que era. T21, mas já era com um diagnóstico fechado Sim. mesmo. Não era mais suspeitas de médico, já era. O exame já estava ali na minha mão, foi com 45 dias depois. Uhum. Saiu esse exame, né? E eu mandei o exame, a fotinho lá do exame, é até bonitinho lá, os cromossomos bonitinho, dá para identificar. E aí eu coloquei, aí eu já coloquei uma explicativa também ali no grupo, para a família já meio que se familiarizar com o assunto, né? É, gente, é algo assim que realmente, no caso dela, como foi tantas Tantas emoções, emoções. então foi muita Foi coisa bem ao mesmo tempo. tumultuado. Mas é algo assim que Elô quando a chegou gente chegando. descobre, bate aquele medinho, aquela coisa de. Mas de repente parece que é uma chave que vira, né? Ah, é isso, então tá. Então a partir de agora é esse caminho que eu vou trilhar, como né? que você passou para a família? Porque, de novo, né, tocando nesse assunto, por mais que você não falasse nada, as pessoas olham e conseguem identificar que tem alguma coisa. Apesar de muita gente também falar assim, O dela ainda ai, é ela mais não tem sutil. cara de Down. Ela não parece Down. Mas é Eu falei, porque ela gente, as dá crianças, elas têm os traços da família. Da família, em primeiro, claro, né, Sim. gente? E algumas coisas remetem a Que essa é o olhinho, síndrome. mas o Exato, olhinho é um mais pouquinho O olho mais, olhinho, a é. sobrancelha. São Né? mais- Tem 3 tipos de. Não são graus, né? São 3 tipos de T21. Então, tem um tipo que as características são muito marcantes. Uhum. E tem um tipo que não existe característica alguma. Né? Não E tem sabia. a trissomia da Elô, que é a livre. Que ela carrega alguns traços. Então, são Sim. mãos e pés menores. Aí tem o olhinho mais amendoado assim, mais puxadinho. A sobrancelha é bem arqueada, né? Parece que faz todos os dias, né? E ela é Lá no linda estúdio da demais, Pamela, lá, gente. parece que ela vai lá todo dia. E aí a orelha mais baixinha. Então, alguns traços ela carrega com ela, mas não é aquele negócio de Não eu vou é- identificar um T21. Sim. Nossa, você é T21. não, Não existe sim. isso, né? Não. Dele Independente da mais síndrome, sutil. não existe isso. E as pessoas falam muito, eu falo, gente, mas ela tem que ter cara de quê? Fala pra mim. É isso que aí que eu queria chegar. Fala pra mim. Gente, Tem que ter cara de elô, tem que ter cara de gorila. é ela, e é Ela acabou. isso. Gente, Ele tá isso é uma ótimo. coisa que a gente ouve muito, assim. Muito mesmo. Eu digo, até ia comentar, igual você disse, às vezes a própria ignorância da pessoa não saber realmente sobre o assunto, né? Às vezes a pessoa viu uma criança autista que tá lá, a criança tá se mordendo, tá se batendo, mas é uma característica, é uma criança. No caso do Gabi, o Gabi é muito sutil também os comportamentos dele. Então, muitas pessoas, quando olham para ele, já me falam, nossa, mas ele nem parece que é autista, né? Aí dá vontade de você esticar aquela ficha assim, ó. Toma, lê, né? Eu não tenho mais paciência para ficar explicando. Fala, mas por trás Infelizmente, das depende câmeras, muito, né? dependendo da maneira que a pessoa fala também, né? Mas assim, eu não tenho muita paciência. Vou contar uma coisa engraçada até, mas talvez nem tanto. Quando o Naldo, acho que foi meu marido, foi falar pro pai dele, a gente tava tudo junto, não, porque ele é autista, não sei o quê. Aí o meu sogro ficava assim, não, esse menino não é autista, não. Autista fica se mordendo, se batendo. Aí eu olhava assim, gente, aquele olhinho de novo, sabe? Aquele olhinho assim, eu olhava assim, meu Deus, é meu sogro, o que eu vou falar, né? Calma, Pamela.
Mas, assim, muitas pessoas pensam assim, que olha o autista, acha que já é aquele que fica, que seria o nível 3, né? Tem os 3 níveis de suporte, né, gente? Não é, porque muitas das vezes fala, o nível 1 é muito leve, o Gabriel é nível 1 de suporte. Mas nível 1 de suporte é o suporte que ele precisa, né? Porque não é o que ele tá sentindo. O que ele tá sentindo não é leve, nunca vai ser, né? Mas as pessoas ignoram um pouco daquilo. Tanto que o Gabi, no caso do Gabi, ele é muito sentimental. Eu fui na clínica lá a gente ainda não detectou nada, mas você vê que para eles terem uma ansiedade, uma depressão, é uma coisa muito fácil de acontecer. Muito fácil. Justamente porque é uma coisa que você não tá vendo ali. Então eles sofrem muito também por dentro, né? Mas o nível de suporte é o nível 1. E é aquela questão da pessoa fica, né? As pessoas perguntam também do Murilo, assim? Do Murilo não pergunta muito, porque assim, diferente do Gabi, porque o Gabi é um menino muito desenrolado, né? Ele conversa, ele interage e tal. Então, talvez pergunta. O Murilo já. Como o Murilo já é, né? Ele é tímido, né, o nível também. dele é o 2. O nível de suporte E dele é ele 2. tem um pouquinho de Por timidez. conta. Ele é muito interiorizado, né? As coisas muito pra dentro. Sim, Então, por isso que ele é o foi medo que eu- diagnosticado com 2? Justamente por ser não verbal. Então, quando ele tem né, o suporte dele, o que ele precisa, na verdade, né? Alguém que fale por ele, né? Porque ele não Sim. fala o funcional. Mas ele precisa de suporte para pôr uma blusa, para pôr uma calça, para ir ao banheiro. Ele ainda usa fralda, né? Então, tem algumas coisas ainda que ele Sim. precisa bastante. Mas por que às vezes eles não me perguntam? Porque já dá meio que também para perceber. Porque às vezes a pessoa fala, e aí, carinha, tudo bem? Ah, e e ele aí tá ele- aqui, ó. Aí eu falo, fala, filho, responde. Muitas vezes eu respondo por ele. Sim, é porque a gente já tem, a gente já criou, nós É. mães atípicas, a gente já criou, porque a gente sabe como que Eu pode acho que são chegar... mecanismos de defesa Isso, nosso mecanismos já. de defesa. Já não Se é alguém nem, fala, você já vê que ele não vai, você já não é passa nem aquilo por conta adiante. Não é. de ser atípico. Eu acho que é um negócio de mãe mesmo. Né? Que já você cria vê os que seu filho mecanismos. tá ali numa situação que não tá agradando Porque você, às vezes já tem toma gente que frente. pressiona, né? Eu acho chato até. Às vezes a É. pessoa fala comigo, não sei o quê. O Gabi já passou por isso quando ele não falava, né? Quando ele demorou um pouquinho pra falar. Então ficava aquela, fala, você não vai falar? Sabe, é uma coisa muito ruim, assim, gente. É coisas pequenas que a gente, assim, passa sabe, um sufoco por dentro. E a própria criança passa também, porque fica aquela pressão, aquela pressão. O Gabi até hoje também, pra colocar um sapato, é muito difícil pra ele vestir uma camiseta. E até pessoas muito, muito, muito próximas mesmo da família, às vezes fica, ai, coloca a camisa, ai, tipo, dá aquela coisa de, ai, você tem que ensinar ele a pôr, né? Todas as crianças já fazem isso, então aí vem aquela, ai, gente, Eu não sei é uma se coisa. vocês sentem isso, né? De as pessoas que estão próximas, parece que elas querem ver só a evolução rápida. Porque é muito Isso. conteúdo de Instagram, de TikTok, de Isso. vendo a criança lá. Nossa, aquela criança faz aquilo, então ela tem que fazer. A Elô tem que fazer agora. E Já tá na hora, já tava na hora de andar. e não já tá é na hora assim, disso. eu acredito que essas crianças, elas vieram para as nossas vidas para mostrar um tempo diferente, Exatamente. que não é o nosso. Então vamos lá. Ensinar, a gente eles ensinam muito o nosso pra bate-papo gente. tá uma delícia, tá muito gostoso, muito gostoso. Ai, gente, se deixar, Mas a gente vai ficar falando aqui a gente até tá aí se amanhã. encarregando aí pro finalzinho. E acho que ficam alguns temas, alguns bate-papo nossos ainda para os próximos, que ainda tem. Eu acho que muito. a gente tem muito conteúdo aqui para falar. Mas vou começar com a Aline. Se você conseguir em uma palavra, qual que é o aprendizado até agora que a Elô trouxe para vocês, para você e para sua família? Pode ser uma frase? Pode. É que eu falei uma tempo- palavra muito pouco. O tempo não é nosso. O tempo é Deus quem determina. E a Elô, ela veio desmistificar tudo que eu imaginava que fosse tempo. Porque nada do que vem acontecendo com ela é no meu tempo. É no tempo dela e é no tempo de Deus, permissão, né? Acho que a palavra é permissão de Deus, porque a gente quer correr tanto. Não foi uma frase, foi um texto. Mas, enfim, a gente Mas quer valeu. correr tanto. E a Elô, ela é a nossa pausa.
calma, mãe, calma, que ainda não é aqui, não é aqui. E aí a gente vai naquele tempo totalmente diferente do tempo de todo mundo, não só o meu. Demais, E né, você, gente? Pã? O que o Gabs trouxe pra No você? meu sua família? caso, em uma palavra eu diria coragem, porque eu vou falar pra você, o que a gente cria depois que você tem um filho, depois que você descobre que você é mãe atípica, aquela coragem, aquela força que você tem, é aquela coisa tipo de se parar você e um leão, literalmente, né? Eu acho que isso é de toda mãe, na verdade, né? Mas assim, quando você fala de ser mãe atípica, de você ter que falar pelo seu filho, de você ter que agir por ele, principalmente em caso de defender, porque, assim, é um medo que eu sei que você também tem, que você tem, é o medo da hora que você não estiver aqui, e como que vai ficar meu filho, né? E esse é um assunto que eu acho muito, assim, preocupante, triste, mas é a vida, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, depois que eu for embora, como vai ficar meu filho, né? Quem vai lutar por ele? Porque hoje a gente sabe que tem a gente. Então eu digo essa palavra coragem porque a gente cria uma coragem de tudo. Se você tá na fila e de repente você percebe aqueles olhares daquelas pessoas te olhando meio assim, mas por que tá em prioridade, né? Tipo assim, o que esse menino tem? Não tá andando, né? Não tá sem a perna, né? O que tem? Aí, tipo, você já... Os seus olhos, suas anteninhas já ficam ali, antenada. Porque qualquer hora que Pronta alguém pra falar brigar. alguma coisa, pum. Né? isso É aí. pronta pra brigar. Igual eu te falei, a gente veste uma armadura, literalmente, porque é coragem. Você fica tão corajosa, você perde o medo de tudo, você toma a frente ali. E eu digo até mais, não sei no seu caso, eu digo no meu, até mais que o pai. Porque, no meu caso, o Naldo ele é mais tranquilo, então ele fica até engraçado quando é pra pegar uma fila preferencial. Até hoje, ele ainda fica, vai lá, você não viu com o Gabriel. E é um direito, eu queria que o É um Gabi- direito, Não, eu ainda falo assim, vai lá você, que eu quero ver você ir pegar aquela fila, você e ele. Eu não, vai lá você. Gente. Então é aquilo que a gente cria, realmente, é uma coragem, é uma coisa de, eu estou aqui, eu não tenho medo realmente de nada. E aquelas anteninhas ligadas 24 horas e é isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa assim tão... Como eu vou dizer, né? É algo assim que é inexplicável, sabe? Você fala assim, meu Deus, meu filho tá ali tão inocente, assim. Todas as crianças nessa idade são inocentes, mas no nosso caso, gente, não é que o nosso filho é mais inocente, é que muitas coisas que as próprias crianças que são típicas, elas já têm aquela zoeirinha, já têm aquela coisinha, Consegue se sabe? defender algumas vezes. Exato. Os nossos não. Assim, o Gabriel para se defender, e é o que mais me preocupa, né? Que eu fico assim... Porque Tá às vezes crescendo, né? tá crescendo. E o que mais a gente vê hoje é notícias de juntou 5 lá na escola e bateram num autista. Autista apanhou de não sei quando. Sabe, é tanta notícia, gente. Então é isso que é o medo que a gente tem. Então a gente cria uma coragem absurda. É algo assim que é surreal, surreal. E é a coisa mais maravilhosa do mundo ao mesmo tempo, né? Algo que é muito lindo. Agora eu quero saber de você. Fala pra gente aí uma palavra, uma frase, algo assim que... Um pó de mim, né? Vou mandar áudio, Que a tá, gente não consegue, né? É muita coisa. Assunto é o que não falta, gente. É muita coisa. Muita coisa. Eu acho que no meu caso é aprendizado. O Murilo, ele me ensinou a olhar pro simples. Porque para eles não precisam... O Murilo quantas vezes ganhou presente e ele brincava com a caixa do presente, não com o presente? Gabriel inteiro, Quantas vezes as pessoas estavam assim Igualzinho. preocupadas, o que eu vou dar para ele? E de repente uma bola, ele estava feliz. Falei para você, uma garrafinha com... O brinquedo predileto do Murilo bebê era uma garrafinha que eu colocava arroz dentro e fazia um chocalho. E ele ficava jogando aquilo o tempo inteiro. E tinha brinquedos e brinquedos. Então, assim, a simplicidade, o Murilo, ele mora no simples, o autista mora no simples. Quando ele não gosta, ele não gosta. Exatamente. Não Quando ele esconde. gosta, ele gosta ama. mesmo, ele ama. Muito. Se ele achou engraçado, ele ri. Se ele não achou, ele não ri. E a gente vive numa sociedade que, pra gente se dar bem com as pessoas, a gente tem que concordar com elas em tudo. Exato. A gente tem que rir, mesmo que não tenha graça.
e eles não. Exato. E aí eles Então, acabam quem que tá saindo errado? como... O que tá errado nesse momento? É a gente que tem que se moldar à sociedade ou eles que são puros, verdadeiros, honestos, transparentes? Exatamente. Então, assim, ele me trouxe esse olhar. E aí, eu tive certeza disso um dia que eu peguei e tirei uma florzinha do jardim e trouxe pra ele. Falei, olha, filho, a florzinha. Aí ele pegou da minha mão, foi lá e colocou ela no mesmo lugar. Ou seja, o lugar da lugar flor dela é no ali. jardim. Não é? A gente não Exatamente. tem que ir lá tirar. E você vê que assim, ele não precisou te falar Não. nada. Ele só chegou o ali gesto. e ele Pegou e mostrou pra colocou. você o que é e Então, é, ponto. Você já presenciou um dia na clínica eu tava num momento muito nervosa e eu fui e abracei ele que você até ficou. Sim. Ele é o meu porto seguro, Sim. ele me traz paz, ele me Sim. ajuda a tomar as atitudes na minha vida, sabe? Ele é amor e amor na simplicidade. Então, Sim. hoje eu aprendo com ele, só que ele me ajuda a brigar pela sua filha, brigar pelo seu filho, porque agora eu não Te dá consigo ser força. sozinha. Sim, Eu não consigo exatamente. sentir a minha dor lá na minha casa. Eu fico pensando no que as outras mães estão passando. Hoje meu filho tem condições de estar numa clínica e aquele que não tem, É, gente, é muita luta. entendeu? Hoje meu filho tem condições de ter terapeuta particular porque tem convênio, não sei o quê. E quem sofre de seletividade alimentar ferrada, que não tem nem o que comer e ainda o que tem a criança não come. Então, assim, a minha Exatamente. cabeça começa a ficar, assim, desesperada com isso. Então, palavra que o Murilo me trouxe, sentimento, quando eu vejo assim, o amor na simplicidade, sabe? Olhar pro simples e ser feliz. Então, hoje, tá tudo certo da gente andar descalço, de chinelo. Pra que bolsa de marca, roupa de marca, não sei o que. Mostrar o que pra quem, tudo- né? exato, A gente tá tem que tudo ser lindo, a gente. tá Eles, tudo e perfeito. eles ensinam muito mais pra gente do que a gente pra eles, gente. É incrível, porque você olha aquilo ali, você não imagina, igual eu falo, tem situações que a criança ela te dá uma lição tão gigante que você fala. Às vezes eu fico até constrangida, dependendo da situação que o Gabriel me fala ou me coloca, que eu fico, gente, parece que eu que sou a criança. Que a gente que tem que aprender. Porque é a gente que tem que aprender, eles ensinam demais. Olha, é maravilhoso, gente, é lindo. Gente, Foi. esse bate-papo é incrível. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui assim, Mais horas um e horas. tempão. O tempo corre, infelizmente, mas esse é só o primeiro, né? A gente vai ter muito assunto ainda para abordar, muita coisa para passar para vocês e muita coisa também para aprender com todo mundo, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Gente, eu queria aproveitar aqui para falar para vocês, aqui nesse espaço que a gente está maravilhoso. Vamos falar da Foz Publicidade, que é o nosso grande amigo, muito profissional, Luiz, que ele, além de disponibilizar esse espaço para a gente poder fazer, quem também quiser, tiver alguma vontade de fazer algo, um vídeo, um podcast, qualquer coisa do tipo, a gente vai deixar tudo na descrição para vocês. Lá muito. Porque aqui o nosso nicho é esse, né? Mas tem muitas outras pessoas que podem querer falar sobre outros assuntos, que quer chegar aqui, se abrir, fazer uma mesa de bate-papo, enfim. Dá para vocês usarem isso e eu acho muito bom, muito importante, porque daqui a gente consegue passar informação para o mundo inteiro. Então, qualquer coisa, vocês podem chamar o Luiz da Foz. Tá na descrição em algum lugar aqui que eu sei que ele vai pôr. E aí vocês entram em contato com ele. É um atendimento completo, viu, gente? Ele fora fica que ele aqui faz... dando bronca na gente também, pra gente correr, pra gente fazer, só orientando a gente. Mas é bom e outras coisas também mais que a Foz faz. E aí vocês tirem as dúvidas com ele que eles vão passar para vocês, tá bom? Vamos falar também dos nossos patrocinadores. Gente, nós já nem começamos, temos patrocinadores. Eu vou começar por mim. Por favor. Tem as Suspensões Chega Chora, nós temos uma oficina no centro de São Bernardo, mexemos com toda a parte de suspensão, direção e freios. Então, se vocês tiverem um carro, se vocês querem levar num lugar de competência, qualidade e segurança, gente, é lá que vocês têm que levar. E também não vou deixar de fora, né, gente? Claro que não. Porque eu não sei se vocês, né, reparam assim. Além de tudo que sou também micropigmentadora, design de sobrancelha. Então, se você tiver algum interesse em dar uma modificada aí, deixar você mais bela e mais bonita, é só vocês me chamarem, tá bom? Mas temos aqui também
Nossa, Contabilidade, contadora. sou contadora, contabilidade e redenção, pessoa física, pessoa jurídica, MEI. Se você está atrapalhado aí com suas finanças, também faço planejamento financeiro para pessoa física, para pessoa jurídica. É só chamar. É a mulher do dinheiro, gente. É, gente. Mexe com o dinheiro dos outros. E temos aqui também. E aí, para completar esse time de mulheres empreendedoras e empoderadas, Sim, que demais, né, gente? eu também tenho uma empresa de consultoria em recursos humanos. Sorry. Tenho uma empresa de consultoria em recursos humanos. Então, você é a empresa que tem seus funcionários e tem apenas o departamento pessoal e quer implantar processos de RH, recrutamento e seleção, gestão de desempenho, avaliação de desempenho, comunicação interna, ou se você já tem esses processos, mas está pensando em melhorar, em se atualizar, trazer a tecnologia, conta com a gente. O nome da nossa empresa é Café com RH, porque o café une as pessoas, acolhe as pessoas. Então pode vir seguir também, @cafécomrh.net. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Coloquem os comentários, mandem Comenta mensagem, aí suas pergunta, histórias. tira dúvida, conta coisa engraçada. Aqui, gente, a gente não vai ficar só com esse papo de baixo astral, não. A gente vai trazer muita coisa. Tem tanta coisa interessante. Perrengues da vida. A gente vai Muito. trazer muita coisa. Então, assim, a gente quer muito agradecer esse tempo que vocês ficaram aqui com a gente. Pra gente foi um prazer. Pra gente é aqui, ó, nossa vida, nossa realidade, não é? Meninas, foi o que a gente compartilhou. Foi E a só gente um só quer- pouquinho O ainda, que a né, gente quer do pessoal? Que eles façam o quê? O que a gente quer? Que eles nos sigam muito. Nos sigam justamente para Que vocês se sintam conseguirem. acolhidos mesmo. Contem aí pra gente as suas histórias. E quem sabe aí a gente consegue trazer você também para contar um pouquinho da sua vida, das suas Exato, experiências, né? Marca aí as pessoas que vocês queiram que Estejam comecem a aqui, os entender esse assuntos, assunto. os temas. Põe os temas aí que vocês gostariam que a gente abordasse. Tem muita Se coisa quiserem nova. dar dicas também pra gente de temas, podem dar. Ai, gente, é Exato. legal falar sobre isso. Gente, aqui é um mundo que a gente está acolhendo todo tipo de situação, né? Que possa trazer vocês, ajudar e nos ajudar também, porque Exato. é tanta informação. Aqui mesmo, só nesses minutos eu já aprendi É. tanta coisa. Então, assim, é incrível, gente. É muito bom. Então, ó, @pode acolher e a gente tá esperando vocês, viu, pessoal? Ó, foi ótimo, meninas. Beijo. Oi, Ê! gente. Obrigada.